Você esperava que Supergirl fosse mais um grande passo para o novo universo DC? Pois é. Supergirl chegou aos cinemas com grandes expectativas logo após Superman, com Millie Alcock assumindo o manto de Kara Zor-El e até com Jason Momoa aparecendo como lobo, mas o público simplesmente não apareceu. E agora fica uma pergunta muito importante. Esse filme é realmente ruim? Ou a DC acabou cometendo um erro muito maior em escolher esse filme para ser uma das grandes apostas desse novo universo? Muito bem, vamos falar do filme primeiro? Enquanto o Superman simboliza mais idealismo, heroísmo e uma ideia mais luminosa desse super-herói, a Supergirl já representa alguém um pouco mais rebelde, mais sarcástico e até mesmo emocionalmente quebrado. As origens desses dois indivíduos são muito diferentes. Enquanto o Superman é enviado na destruição de Krypton, Kara, que também é enviada na mesma destruição, pelo menos no cânone original, tem a sua nave desviada e ela encontra a rota 20 e poucos anos depois e cai na Terra novamente. Essa é a história que nós conhecíamos. Nesse filme, que inclusive retrata algumas memórias dela de Krypton, ela continua em Krypton depois da destruição, em uma estrutura que é como se fosse um domo protegido do que restou de Krypton. E então, muitos anos depois, ela vem para a Terra. Vale lembrar o seguinte, de acordo com a história do novo filme, a Supergirl, a Kara Zor-El, ela nasce 8 anos depois da destruição de Krypton, portanto ela é bem mais nova que o Superman. Bem, a Supergirl não é simplesmente a versão feminina do Superman, ela é algo muito mais complexo do que isso. E a Millie Alcock, que nós a conhecemos de Casa do Dragão como a jovem Rhaenyra Targaryen, consegue transmitir muito bem o que a personagem precisa, como uma jovem mais sarcástica, mais agressiva e ao mesmo tempo emocionalmente quebrada. E ela sim fecha muito bem com as características de Kara Zor-El, ela traz toda a vivacidade que a personagem precisa. Um dos problemas é que esse filme coloca muita coisa dentro de uma única história. Tem vingança, tem viagem espacial, tem cripto, tem lobo, tem drama familiar. A impressão que dá é que eles estão a todo momento tentando provar que essa Supergirl é realmente diferente de tudo que nós já vimos. E aqui nós precisamos separar duas coisas. James Gunn não é o diretor desse filme. James Gunn, junto com Peter Safran, ele é o novo diretor da DC Studios, então esse filme faz parte de uma grande estratégia de revitalização do universo compartilhado da DC, começando com Superman. O diretor desse filme é Craig Gillespie, ou não sei se é assim que se pronuncia. Ele é o diretor de Supergirl, e talvez o grande problema aqui é que Supergirl vem logo na sequência de uma grande produção onde se esperava que as pessoas já se acostumassem com o universo compartilhado e comprassem a ideia de Supergirl, assim como compraram aparentemente a ideia de Superman. Só que o que nós vimos é que isso não aconteceu. Bem, agora vem a questão da bilheteria. Com uma estreia doméstica de 37 milhões e um fechamento aí de 126, mais com um gasto de 170 milhões de produção, a gente já começa a perceber que esse filme passa de apenas um problema de não deu lucro, e sim um fracasso de bilheteria. Um fracasso comercial. Existe uma grande diferença. Quando a gente diz que o filme não deu lucro, quer dizer que ele pagou a produção, mas não teve arrecadação suficiente para lucrar. Agora, quando é um fracasso comercial, quer dizer que ele sequer chegou perto de cobrir os gastos do próprio filme. Agora, uma das grandes perguntas é: por que o público não foi? Bem, uma das coisas que nós temos que pensar é que o mercado e o público de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás com relação aos super-heróis. Antes bastava você ver um logo DC ou um logo Marvel para pensar, cara, eu tenho que ver esse filme, eu tenho que ver esse super-herói. Hoje, para você ir no cinema assistir um super-herói, você precisa ter um motivo. Você precisa ter entendido que realmente você necessita ver porque ele participa de algum universo, então realmente eu tenho que entender o que está acontecendo. E pode ser que não tenha acontecido isso com Supergirl. Muito embora ela esteja junto no universo compartilhado da DC, junto com Superman, mas não foi o suficiente para convencer o novo público a ir assistir Supergirl. Uma coisa que nós também temos que pensar é o seguinte: Supergirl estava tentando vender o quê? Porque nós temos ali drama familiar, vingança, viagem espacial, várias questões em um único filme. Isso pode ter criado um problema de identidade. Além do que, a Supergirl não tem o mesmo apelo comercial que o Superman. A gente precisa concordar. Eu sei que no cânone ela tem um cânone muito interessante, uma história muito interessante, até mesmo com a clonagem dela na história que nós temos na animação como a clone chamada hoje de a Poderosa, né?
Mas é diferente com Superman. Superman e Batman, que são dois grandes heróis, têm um apelo comercial diferente. Por mais que o filme do Superman não tenha dado a emoção que eu gostaria que tivesse dado, mas eu tenho que admitir que ele sim é muito maior do que a Supergirl, embora eu goste muito da Supergirl. E ele tem um apelo comercial muito maior. Muita gente foi assistir Superman porque já esperava, já tinha essa expectativa. E estrear Supergirl logo depois de Superman pode ter sido um grande erro. Pode ter tornado essa expectativa muito baixa, já que o pessoal já entendia o que estava acontecendo. Agora, a questão central é: Supergirl é realmente um filme ruim? Temos que ter em mente que filme ruim não é a mesma coisa que bilheteria ruim. Um filme pode ser muito bom e ter uma bilheteria não esperada. E ao que me parece, esse pode ser um dos problemas que ocorre com Supergirl. Ele é um bom filme, ele tem uma boa estrutura, ele fotografa muito bem com bons efeitos especiais e com qualidade. Mas talvez a história que ele tenta representar não foi comprada pelo grande público. Não trouxe ali um gostinho de eu preciso entender o que está acontecendo aqui, eu preciso assistir esse filme. Eu preciso continuar entendendo essa sequência. Bem, então uma das coisas que a gente precisa entender nesse novo mercado é que o filme não pode ser só razoavelmente bom, ele tem que ser muito bom para ganhar o grande público e ser um sucesso de bilheteria. Então qual seria a verdadeira crise da DC, do DC Studio? Bem, como James Gunn está à frente do DC Studio junto com Peter Safran, nós precisamos entender que não necessariamente que porque a DC lança um novo filme, que esse filme vai ser um sucesso e todo mundo vai seguir, vai querer se interessar. É preciso justamente isso, que as pessoas se interessem, que elas queiram participar de tudo que acontece na vida desse personagem, queiram saber o que vem depois. O filme não tendo lucrado o esperado não quer dizer que James Gunn perdeu a mão. Mas significa que não é porque a DC lança um novo filme que todo mundo vai querer ver e isso vai ser um sucesso de bilheteria. É preciso que as pessoas se importem com esse personagem, que elas queiram saber o que vai acontecer depois. E aparentemente não é o que aconteceu com Supergirl. Ela não conseguiu trazer esse efeito. Então quem é o verdadeiro culpado desse fracasso? É James Gunn? É Peter Safran? É o diretor Craig Gillespie? É o marketing? A pergunta e a resposta não são coisas tão simples. Provavelmente, a culpa todos esses elementos. Como eu disse anteriormente, Supergirl chegou no mercado muito mais complexo, onde as pessoas não simplesmente vão ao cinema só porque tem um herói com o logo da DC ou Marvel. Mesmo tendo um logo da DC e mesmo tendo um logo da Marvel, as pessoas precisam confiar que devem ir ao cinema assistir esse personagem, porque ele pode ser muito interessante. E no fim das contas, Supergirl é um caso muito mais interessante do que simplesmente chamar o filme de fracasso. O problema em si pode não estar dentro do filme, e sim fora do filme, como a forma de conduzir e a forma de gerenciar tudo o que está acontecendo. Ou seja, talvez esteja na estratégia. Então a pergunta que fica não é como salvar a Supergirl, e sim como fazer o pessoal voltar a confiar na DC. Porque depois de tantos reboots, recomeços e universos compartilhados, as pessoas podem estar simplesmente cansadas de recomeçar tudo de novo. Para você ter uma ideia, eu tive que buscar ler as HQs de Supergirl, a Mulher do Amanhã, que são 8 volumes. E o filme ele passa por esses 8 volumes muito rapidamente, sem mesmo construir uma estrutura muito sólida, como a própria história da HQ faz. Então isso dificulta um pouco você entender o que está acontecendo. Se você tivesse filmes fragmentados para contar uma história mais longa, talvez tivesse sido interessante. Eu não sei. O grande fato é que sim, essa história que é contada no filme, ela existe, ou parte dela, mas com várias mudanças. Por exemplo, o vilão Crane não é daquele jeito, ele é um enviado do reino para poder buscar e cobrar pessoas dentro de todo aquele lugar, o que é diferente na Supergirl, que o Crane lá, eu acho que é Crane o nome, ele é um pirata espacial. Bem, a produção de Supergirl ela é uma produção de qualidade. Ela tem uma boa fotografia, ela tem ótimos efeitos especiais, Millie Alcock representa muito bem os ideais da Supergirl, mas o filme não decolou. Agora eu quero saber de você, o que você está achando desse novo universo compartilhado da DC, do DCU? Você está gostando de Supergirl? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui também o seu like e também se inscreve no canal. Eu sou mais conhecido por aqui como Oráculo dos Anos 80 e você está no Cinefilamente.